Bom, são 8 horas e... Meu, aqui são 8h15. 8 horas e 9 minutos. Nós já estamos na linha aqui com o Silvestre, também já estamos aqui com as nossas convidadas de hoje, Silvestre. Nós temos uma dupla aqui hoje, a professora Lucimar, vem acompanhada da professora Alice Bitts, entendeu? Então, temos duas professoras aqui, uma é a Lucimar, ex-prefeita, e a Alice Bitts, ex-presidente do Sintego aqui regional, tá? Bom, faça as honras da casa aí para as duas nossas amigas, Silvestre. Bom dia. Acompanho aqui de segunda a sexta-feira no programa livre da Rádio Jornal Metropolitano de Valparaíso. Bom, dando sequência às nossas entrevistas dessa semana. Esta semana vamos entrevistar hoje, na realidade vai ser mais uma conversa, a ex-prefeita Lucimar Nascimento e a professora Bitts. Ambas aí têm um grande ativismo político, são extremamente conhecidas em Valparaíso, não só Valparaíso, mas a região como um todo, principalmente a Lucimar, que foi prefeita e teve um protagonismo muito grande aí. Lucimar Nascimento, prazer, quanto tempo a gente não se fala, muito obrigado aí por ter vindo, aí aceita o nosso convite, bater um papo com os nossos ouvintes, internautas. Professora Bitts, seja bem-vinda. Bom dia, Wilson. Bom dia, Santana e todos os ouvintes aqui da Rádio Jornal Metropolitano. É uma honra estar aqui mais uma vez com vocês, para a gente conversar, trocar ideias, enfim, né, divulgar aí o trabalho e conversar com os nossos ouvintes e telespectadores. Muito prazer. Alice. Bom dia. Abre aí. Abriu? Vai. Então, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia em especial aqui ao nosso amigo. Não. O microfone não está legal. O som está muito ruim, Santana. Melhorou? Vê. Então, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia também a quem nos convidou e bom dia a Lucimar, que me chamou para estar aqui presente junto com vocês e que possamos fazer alguns esclarecimentos, né, e mostrar alguns projetos também. Bom, então vamos como diria lá na minha cidade, vamos à prosa. Bom, professora Lucimar, vou começar por você. E aí, como é que está vendo o cenário, a redemocratização, o país, o povo fala em redemocratização, mas o país está numa democracia, embora dentro de um contexto mais conturbado. Enfim, o PT volta ao poder e, consequentemente, você também gera uma expectativa em torno aí de Valparaíso. Tem muita gente especulando, a Lucimar vai voltar e tal. Não, a Lucimar, pelo que me consta, ela nunca saiu daqui. Ela só deixou de ser prefeita, mas está sempre aí próximo. E aí, como é que você está vendo esse cenário aí? Wilson, primeiro, de fato, nunca saí daqui, né? Fiquei, nesses últimos anos, trabalhando muito nos bastidores, né? Na direção estadual do meu partido, né? Assumindo aí a Secretaria de Mulheres estadual, a Secretaria de Assuntos Institucionais, também do partido no estado de Goiás. Então, esse trabalho de bastidores, ele exige que você fique ali cuidando, né, disso. Full time. Exatamente. E também dando aula, né? Continuo sendo professora aqui no município, hoje professora no bairro de Ipanema, né? Todos que me conhecem bem sabem da paixão que eu tenho pela educação, a crença que eu tenho na educação pública. Então, continuo, né, como professora, dando minhas aulas de história, né, com os meus alunos aqui no município de Valparaíso. Com muito orgulho. Eu vejo, Wilson, eu acho que não é exatamente essa questão da redemocratização, né? Mas eu acho que é uma consolidação da nossa democracia, né? Com muita luta, essa tensão toda aí nesses últimos tempos, né? Nos últimos 4 anos de governo, que foi muito sofrido, muito triste para o Brasil ter o governo, né, que nós tivemos
de 2019 até o ano passado, que muito entristeceu, manchou a imagem do nosso país no mundo todo, né? Viramos um pária, onde nenhum país queria dialogar, e, enfim, né? Então, a gente volta nesse momento agora com essa eleição do presidente Lula, que tanto foi perseguido, né? Que tanto foi mal falado, né? Mas por uma perseguição muito grande, e demonstra, então, o presidente Lula que é um grande gênio da política brasileira. Eu o considero um dos maiores líderes, ou talvez o maior líder político vivo no mundo, por tudo que ele passou, por tudo que ele representa, pela sua história pessoal, né? Voltar à presidência hoje é algo assim extraordinário. Nós estamos muito otimistas, né? Expectativa muito positiva, né, de que o presidente Lula e sua equipe fará um grande governo. Claro que esse início muito conturbado, né? Aqueles que perderam a eleição não aceitam, não aceitaram até agora, não aceitam perder as eleições, né? Eu gosto muito de ver o presidente Lula falar, né, que ele perdeu 3 eleições para presidente da República, e todas as 3 ele voltou para casa, foi chorar e ver onde é que ele tinha errado, para ele acertar na próxima e ganhar a eleição. Infelizmente, né, esses que perderam a eleição não estão aceitando o resultado, e com isso, né, fizeram aí no dia 8 de janeiro aquele ato, né, que vai ficar para sempre aí na história do Brasil como um fato muito triste no nosso país, né? Mas eu tenho certeza que tanto o presidente Lula, o nosso Partido dos Trabalhadores e toda essa ampla aliança que foi formada, né, para governar o país, está dando a volta por cima, né, já com resultados muito positivos nesses 18 dias de governo. Né? Em 18 dias de governo, o presidente Lula já deu resultados aí extraordinários, que vai com certeza melhorar a vida do povo. Há uma insegurança muito grande aí na área econômica ainda, que não tem um formato definido. Os agentes, principalmente os agentes financeiros, pelo que eu tenho acompanhado nos grandes jornais aí, que foram aliados do presidente Lula nessa campanha, tem nos seus artigos editoriais, de um modo geral, tem mostrado uma preocupação muito grande em relação ao cenário econômico, porque não adianta tentar transferir renda se não estimular o setor produtivo. Não, o dinheiro não nasce do chão, e muito menos o Estado não tem dinheiro. O dinheiro é do contribuinte, é de quem produz, é de quem trabalha. Ele não é o Estado, é apenas o administrador disso. Então, essa transferência de renda, há uma crítica aí, uma transferência de renda sem investimentos, principalmente na educação. A gente precisa qualificar muito a nossa mão de obra, porque nós somos defasados em relação ao mundo, principalmente os países mais industrializados. Fala-se em industrialização no Brasil, mas ontem mesmo eu conversei com um grande empresário da Fiesp, que estava falando que a dificuldade é encontrar mão de obra intermediária. Todo mundo quer ter um curso universitário, mas não tem nenhuma formação profissional. Então fica difícil contratar essas pessoas. Você, como professora, você acredita que é possível? Claro, não dá para resolver tudo de uma vez, mas acha que a partir desse governo agora, do presidente Lula, nós efetivamente vamos ter vamos deixar de ficar naquele negócio, curso universitário para todo mundo, para prestar a concurso público, ou vamos ter cursos profissionalizantes que vai criar uma força de trabalho intermediária? Porque os países industrializados hoje, eles investem muito nessa força, não só na produção acadêmica, mas, acima de tudo, no profissional especializado em alguma coisa. Por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem a indústria moveleira, não tem mão de obra. Indústria da construção civil, a mão de obra qualificada é praticamente nula. Você precisa de um técnico para dentro da área eletrônica, não tem, porque todo mundo quer ser universitário ou ficar no subemprego. O Jair Bolsonaro, por exemplo, dizia que estava gerando muito emprego, mas
o emprego era só até 2 salários mínimos e meio. Então, isso aí você vai continuar sempre tendo uma faixa de pessoas que está quase chegando na linha da pobreza, ou abaixo da linha da pobreza. Então, assim, como professora, minha pergunta para você é, como você acompanha muito as discussões aí dentro do PT, do novo formato que o PT está propondo para a educação, você acredita que podemos investir na educação que não seja só na educação do ensino superior, mas intermediária? Com certeza, Wilson. Eu queria primeiro essa questão econômica, né? A expectativa nossa é muito positiva, né? Acho que o presidente Lula, juntamente com o ministro Haddad, a ministra Simone, né, montou uma equipe extraordinária, né, a equipe econômica nossa de primeiro nível, e eu tenho certeza que com a responsabilidade, o comprometimento e a qualidade, né, da nossa equipe, nós vamos conseguir, assim, dialogando, né, com o sistema financeiro, dialogando com o mercado. Eu gosto muito quando o presidente Lula fala, né, que o tal Deus mercado preocupa muito com essa questão econômica, mas não preocupa com a fome, né, da população. Então, acho que tem que aprofundar esse debate. Eu acho que a questão da reforma tributária, que o ministro Haddad vem falando, é fundamental. Geração de emprego e renda, né, que é outra preocupação. E, assim, eu acho que voltar ao passado não é necessário, mas é interessante lembrar, e o presidente Lula fala muito isso, não é uma promessa, é porque nós já fizemos, né? Fizemos muito bem, né? O momento é outro, a realidade é outra, mas eu não tenho dúvida que a gente vai superar essas primeiras dificuldades aí. É outra, né? Com certeza, mas inclusive, o que a pandemia, né? Ela trouxe o enriquecimento de uma parcela menor, né? Os mais ricos ficaram mais ricos e a população, a grande maioria, se empobreceu. Então, é isso que nós queremos combater, né? Combater a desigualdade, né? Para que a riqueza do nosso país seja melhor distribuída, com mais pessoas. Então, isso eu acredito que a gente vai conseguir. A reforma tributária deve sair no primeiro semestre ainda, né? Então, isso gera uma expectativa muito positiva. Em relação à educação, Wilson, eu falo assim com muita felicidade mesmo, muita alegria, porque eu acompanhei no primeiro governo, no segundo governo Lula, no governo Dilma, nessa transformação que eu diria que nós fizemos uma verdadeira revolução na educação brasileira, inclusive na época o nosso ministro Haddad, né, da educação, e nesse aspecto que você coloca, mais específico da educação técnica, né, profissional, foram os institutos federais, né? As antigas escolas técnicas, que era conhecida antigamente como as escolas técnicas, um número muito pequeno em cada estado, e houve, então, a expansão, né, da educação tecnológica, no primeiro governo Lula ainda, quando foram criados, né, renomeados essas escolas técnicas, passando a se chamar institutos federais, né? Instituto de Educação Profissional Tecnológica, no Brasil. E nós passamos de pouco mais de 100 unidades no Brasil para mais de 600, né? Nós, quando a presidenta Dilma saiu, a gente tinha em torno de 460 inaugurados e mais 100 e poucos para serem inaugurados, né? E alguns estão em andamento, outros em expansão, que agora retorna, né? Porque no governo passado não houve nenhuma, pelo contrário, houve retirada de recursos desses institutos federais, né? E agora a gente retoma, né, com a política de investimento na educação tecnológica no país. Tenho orgulho de ter sido uma das prefeitas do estado de Goiás que conseguiu trazer para a nossa cidade um campus do nosso Instituto Federal, onde nós temos 3 cursos técnicos, 2 cursos superiores, totalmente gratuito para a nossa comunidade. Então, quem não conhece o nosso Instituto Federal, é o IFG, que fica ali na BR-040, na divisa com a cidade ocidental, próximo à linha férrea, ali que divide, né, próximo ali da Esplanada 5, o nosso Instituto Federal, que Fala o nome dele, fala a porcaria dele, em frente à porcaria da van. Pronto, você não gostaria de falar. Você não gosta do. Posso, vamos falar. Em frente à loja Havan, isso, né? Você não gosta do Luciano. Um pouquinho depois. Da loja Havan. Mas eu gostaria muito de reforçar que quem não conhece ainda o Instituto Federal, que possa conhecer, que possa ir até lá, conhecer o Instituto Federal, que realmente
maravilhoso, e é isso, é formação de mão de obra, né, que a gente tem aqui no entorno, não havia nenhum nesses institutos, e no governo Lula, Lusiânia passou a ter, Valparaíso, Águas Lindas, Formosa, né, e outros municípios que não tiveram, agora vai ter a oportunidade de estar buscando, né, também um campus do Instituto Federal, seja do Instituto Federal de Goiás ou do Instituto Federal Goiano, que são duas redes, né, com mais de quase 30 unidades no estado de Goiás. Então, assim, é isso. Vai. Pergunta para a professora Lucimar ou Santana. Professora, como é que a senhora está vendo, né, essa situação agora do nosso município, aliás, do nosso estado, tá, com relação à presidência? Porque o governador Ronaldo Caiado foi o apoiador de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, como é que a senhora avalia agora a relação? Como é que a senhora vê aí a ascensão também da Arcos, né, que agora é deputada federal? Será que essa situação, uma coisa não terá nada com a outra? Porque a crítica diz o seguinte, que o PT está com sangue nos olhos. Você acha que haverá revanche? Por exemplo, hoje os patriotas estão reclamando que não tem ajuda dos direitos humanos, que eles ganharam contra os direitos humanos e agora estão pedindo direitos humanos para eles, que eles não se consideram terroristas e sim patriotas. Na sua avaliação, o que a rede social, principalmente, coloca muito, sempre há várias fake news, toda hora é levantado um assunto, tal. Como a senhora acha que realmente o Partido dos Trabalhadores, o PT, vai dar uma guinada diferente do que os críticos, porque tem 18 dias do governo Lula, tá? E nesses 18 dias o mundo já acabou, porque tudo que o outro fez, o Lula não conseguiu nem começar a fazer, já está dando tudo errado, dizem que já está dando tudo errado, tá? E que a vingança do PT será maligna. A senhora acredita nisso? De forma nenhuma. Primeiro, em relação ao governador Caiado, né, eu acho que ele demonstrou aí o seu comprometimento, né, nós somos oposição ao governo Caiado, né, sempre fui crítica desde os anos 80, quando militava na juventude do PT e o Caiado era o presidente da UDR na época, né, então, assim, não é segredo para ninguém que nós temos uma visão crítica, né, da postura, enfim, da forma de governo e da linha, né? Mas nessa questão da democracia, do fortalecimento da democracia e do respeito, né, às decisões das urnas, o governador Caiado tem demonstrado aí a sua seriedade. Então, a gente não tem dúvida, né, ele de forma muito clara já colocou, né, o seu interesse em estar fazendo as parcerias e estar respeitando a decisão das urnas, né, que o povo escolheu o presidente Lula e ele, né, tem essa compreensão. Em relação, Santana, se nós vamos fazer revanche ou não, o presidente Lula tem deixado muito claro isso, e a história dele é a nossa história. Nós queremos governar o país, nós queremos fazer o melhor para o povo brasileiro, né? Não tem nada de revanche, não é esse o nosso pensamento, nunca foi. Né, o presidente Lula provou nos seus governos anteriores a capacidade de diálogo, né, a capacidade de governar com todas as pessoas, ouvindo as lideranças empresariais, ouvindo as lideranças sindicais, as lideranças dos trabalhadores. Então, não tem novidade nisso, é a linha nossa, é a linha do presidente Lula. Agora, o que nós temos falado, e temos usado muito o termo sem anistia, porque quem cometeu crime tem que pagar por isso. Quem que cometeu crime grave, como o crime de terrorismo, o crime de depredação do patrimônio público, naquelas cenas lamentáveis que nós vimos da invasão, né, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, essas pessoas têm que ficarem presas, elas têm que cumprir, né, pena, têm que serem punidas pelo que fizeram. É muito grave isso, não tem como passar a mão, né, passar o pano, não. E em questão dos direitos humanos, é muito engraçado, né? Porque foram eles exatamente que eu gostaria de chamar, não de
na verdade, assim, esse termo patriotário, né, que pegou muito, são patriotários, são pessoas. Primeiro, nós temos assim ali os financiadores, né, o ministro da Justiça, Flávio Dino, o Supremo, enfim, a Justiça tem procurado investigar quem são os financiadores, os mentores. E aí isso vai chegar ao ex-presidente da República, com certeza, um dos mentores intelectuais de tudo isso, porque foi isso que ele fez, instigando o tempo todo, seus 4 anos de governo, foi instigar, foi motivar as pessoas a agirem com ódio, a agirem com raiva, né? Isso foi o tempo todo, e depois das eleições não foi diferente, piorando aí com tentativa de explosão de bomba, enfim, como a gente viu, né, o rapaz que foi preso ontem, um dos responsáveis, né, por tentar a explosão de um caminhão de combustível, de querosene, nas proximidades do aeroporto, nas vésperas do Natal. Isso são pessoas aliadas, né, aliadas do ex-presidente, pessoas que estiveram no gabinete da ex-ministra Damares, né? Então, isso prova que são eles os mentores, são os intelectuais de todo esse processo, né, que nós vimos aí nesse absurdo que foi dia 8 de janeiro, como eu já disse, vai ficar marcado. Então, essas pessoas, não é questão de revanche, elas precisam pagar pelo crime que cometeram, crimes gravíssimos de atentado à democracia, né, enfim. Então, essa é a linha nossa, é isso que o ministro Flávio Dino está trabalhando, é essa compreensão do governo que quem cometeu o crime tem que pagar pelo crime que cometeu. Silvestre? História. Sabe que a história é contada pelos vencedores. E é raro, não dá para ser. A verdade, ela nunca chega próximo à realidade dos fatos. Eu falo isso como um jornalista que estou há 53 anos aí nessa lida. Mas o que a gente percebe é que tem um núcleo dentro do governo que está, assim, eu estou pegando um gancho aí do Santana, e veio, assim, com gosto de vingança. O Dino, por exemplo, ele está sofrendo, inclusive, algumas críticas aí internas e já dentro do Congresso. Eu tenho conversado com muitos parlamentares que não são bolsonaristas, que estão preocupados com a virulência que é um núcleo do PT está em cima enquanto o presidente Lula precisa conquistar mais 100 votos, que está muito difícil de conquistar esses 100 votos dentro do Congresso para ter maioria, um grupo dentro ao entorno dele está atacando fogo no parquinho, querendo por todos os meios, punição de todo jeito. Então, o diálogo proposto pelo presidente Lula de união do país tende ao contrário de aproximar, está se distanciando. Na sua avaliação, você não acha que isso lá na frente pode ter uma consequência muito ruim, o país dividido ao meio? Eu não acredito, Wilson. Só que a gente precisa entender, inclusive eu estou aqui do lado da professora Alice, que também é historiadora, né, e acompanha, enfim, a gente debate muito isso, né? Então, quero reforçar aqui a presença da professora Alice junto com a gente aqui, que é uma guerreira aqui também na nossa região. Mas, Wilson, é diferente de você querer unir o país, batalhar isso, né? Trabalhar para unir o país, e você ignorar o que aconteceu. Né? É claro, nós temos a compreensão, nós temos um Congresso conservador, nós temos um Congresso em que a gente não elegeu a maioria, exatamente por isso o presidente Lula fez além da ampla aliança que ele fez para ganhar as eleições, depois das eleições para montar o seu governo, ele ampliou ainda mais, trazendo aí, inclusive, União Brasil, né, que é o partido do governador Caiado, trazendo aí outros partidos que não o apoiaram para compor sua equipe de primeiro escalão. Né? Então, isso demonstra o interesse, né, e essa abertura do presidente Lula e da sua equipe de fazer esse trabalho, ouvindo todo mundo e governando o país com todos. Agora, isso é muito diferente de você ignorar, né, o que aconteceu e o que vem acontecendo, porque as fake news continuam, né, as mentiras absurdas continuam,
E então isso não pode ser perdoado. O que aconteceu no dia 8 de janeiro é grave demais. Aí a gente começa a ver alguns analistas querer, tipo, abrandar isso. Isso não pode acontecer. Essas pessoas que cometeram isso, né? As pessoas que financiam esses atos, que financiaram, né, os acampamentos na porta dos quartéis generais, essas pessoas precisam ser punidas e punidas exemplarmente. E é isso que o ministro Flávio Dino tem dito, né, com o aval e com a orientação do presidente Lula, porque será um erro muito grande se não olhar por esse lado, se não fizer com que essas pessoas que cometeram esses crimes sejam punidos. É diferente, né, de você pensar em revanche, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós compreendemos essa questão do Congresso, né, a importância do diálogo, o presidente Lula tem demonstrado isso, tem mostrado, né, a sua capacidade de dialogar, de ouvir, inclusive de mudar de opinião. O presidente Lula tem essa humildade, né, naquilo que ele analisa. E agora, é muito diferente de você da gente pensar aí que tem que passar a mão, né, ignorar ou perdoar isso que aconteceu. Isso não pode acontecer. Essas pessoas têm que ser punidas, têm que pagar pelos graves crimes que elas cometeram, afrontando a nossa democracia. E se fosse o contrário, seria que teria toda essa complacência? Eu acredito que, se fosse o contrário, se o ex-presidente tivesse sido reeleito e nós da oposição, nós do Partido dos Trabalhadores, tivesse cometido esse tipo de ato, com certeza seria, né, a forma seria muito mais agressiva. Então, tem como imaginar, né, o MST acampado em frente ao quartel do Exército ali? Então, por aí a gente vê o tanto que o tratamento é diferente. É importante a população entender isso, inclusive entender que historicamente foi assim, Santana. Historicamente foi assim. Nós sabemos, nós que somos militantes da esquerda, né, do Partido dos Trabalhadores, dos movimentos sociais, a gente sabe ao longo da história o tanto que foi difícil para a gente nos fazer existir, enfrentando tudo isso, né? Mas eu não tenho dúvida, né? O ministro Alexandre de Moraes também tem sido firme, né? E essa parceria dos três poderes, no sentido de defender e de consolidar a nossa democracia, está sendo muito bonito esse trabalho de união dos poderes. Agora, isso passa, sim, pela punição de quem cometeu os crimes. Bom, antes de chamar novamente o verso, gostaria que a professora Alice Bitts, que é historiadora, falasse assim, como é que a história vai ver isso no futuro? A senhora, como historiadora, o que a senhora contaria, o que a senhora relataria, né, para as gerações futuras, o que aconteceu nesse país, nessa eleição de 2022, né? 2022. Então, eu tenho uma imaginação já dos livros trazendo essa coisa toda que aconteceu, mas buscando, né, alguns colegas historiadores já estão relatando, inclusive, buscando, não como retrovisor, mas buscando o que chegou a isso. Né? Porque se a história não mostrar o porquê que chegou a esse ponto, né, que isso aí foi construído desde lá, daquelas primeiras, a chuva de tentativa de acabar com a Dilma, já era uma demonstração do que se tornaria esse país. Né? E os patriotários, né, que a gente não pode chamar esses caras aí de patriotas, que eles não são, a exemplo, eles queriam acabar com o símbolo da pátria. Né? Então, não pode nem um minuto chamar. Então, esse termo patriotários possivelmente vai estar nos livros de história, porque ele já está sendo muito bem colocado, né, porque não pode aceitar o que foi feito no dia 8 de janeiro, né, como uma coisa de inocentes, né, de vândalos de rua. Não pode. Tem que perceber que isso aí foi uma construção para tentar modificar o Estado brasileiro. Né. Eles queriam realmente fazer uma retomada de uma forma diferenciada. Né. Leonardo Boff coloca isso com muita clareza. E eu gosto de citar o texto do Leonardo Boff, porque ele coloca toda uma questão desde a criação das fake news.
quando começa as fake news, lá em 2014, 2015, a não aceitação do resultado de uma presidente de 2014, tudo isso aí vai estar nos livros, não vai ser apenas o 8 de janeiro e muito menos o resultado do segundo turno das eleições de 2022. Então, tem que perceber esse diferencial. Quando ele coloca, Leonardo Boff coloca que precisa de analisar no contexto o que foi construído para chegar a isso, né, é que demonstra para nós o quanto eles criaram essa possibilidade de retomar. Ó, nós podemos até não ser eleitos, pode até acontecer isso, mas nós vamos ter outras chaves para abrir portas para a gente voltar ao poder. Então, o poder subiu na cabeça dessas pessoas. Então, eles querem mandar a qualquer custo, querem continuar no comando, e eles não aceitam que o Lula, um cara que veio da pobreza, né, ter toda essa governança que ele tem. A exemplo que a Lucimar falou, de ampliar, além da aliança, que já era, né, bem ampla no período eleitoral. Então, tudo isso eu acho que vai estar constando nos livros de história sobre o que chegou a esse ponto do dia 8 de janeiro, que é inconcebível, que é inaceitável e que tem que ser punido, sim, não só os que estavam lá, mas os que planejaram e também financiaram. Muito bem, professora. Silvestre? Bom, Lucimar, vamos falar um pouco aí do Cercadinho, Valparaíso, a movimentação política, já, claro, não com intensidade, mas já vislumbrando ali 2024. Obviamente que o PT, como sempre, vai ter candidato. Minha pergunta, além do Silvano, que a gente já conversou com ele, eu tenho conversado com ele, aí tem dado, inclusive, algumas notas na coluna Xadrez do Jornal Hoje, coluna política. Você é candidata a prefeita, Silvano também parece que é pré-candidato, você pode vir a ser pré-candidata ou está pré-candidata, ou o PT de Valparaíso tem outros nomes para colocar no centro da discussão? Olha, Wilson, quem conhece a dinâmica do PT, né, um partido muito grande, consolidado, inclusive aqui no nosso município, É sabe, o único partido orgânico que tem na América Latina. com certeza, né, um partido que realmente, aliás, vamos completar agora, em fevereiro, 43 anos, né, já estamos divulgando nas nossas redes e para todo o Brasil a nossa militância, né, as nossas atividades, festividades dos 43 anos do PT, né, vai ser uma festa muito bonita no Brasil todo, nós vamos estar divulgando aí, já estamos divulgando, né, comemorando os nossos 43 anos de vida muito ativa em nosso país, uma história muito bonita, né, de muita luta mesmo. Eu gosto de brincar com as pessoas, né, que eu sou daquela época que o PT, os militantes compravam o frango, compravam o arroz, fazia a galinhada, vendia a galinhada para o dinheiro que arrecadasse pagar as xerox do jornalzinho que a gente fazia. Lembro disso com muita alegria, quando comecei a militar lá em Trindade e depois aqui em Valparaíso também, onde já estou há mais de 27 anos. O que acontece? Então, nessa dinâmica nossa, né, o PT é um partido consolidado, com certeza estará participando aí ativamente do processo eleitoral do ano que vem, né? Já as eleições aí de prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras. Eu tenho feito um trabalho, Wilson, a nível de estado, e que é exatamente trabalhando essa consolidação já, né, do processo do ano que vem, essa consolidação das nossas chapas, né? Estamos começando esse trabalho de mapeamento, né, de nossas candidaturas de mulheres. Eu sou a secretária de mulheres do partido no estado, mas também como secretária de Assuntos Institucionais, né, construindo esse trabalho nos nossos mais variados municípios de Goiás, trabalhando, né, essa construção para o ano que vem. Em relação a Valparaíso, não é diferente, né, como eu disse, quem conhece o PT sabe como é que ele funciona, a dinâmica. Qualquer militante, né, qualquer filiado, qualquer filiada tem a sua legitimidade, né, para colocar o seu nome à disposição do partido.
né? Então, o professor Silvano né, eu recebi o comunicado dele como pré-candidato através de grupos de WhatsApp, não foi uma colocação que ele fez dentro do partido, mas ele tem toda a legitimidade, né, para colocar o seu nome à disposição, assim como outros nomes poderão surgir, né, como pré-candidatos aí a prefeito, a vereadores, enfim, nós estamos trabalhando isso. Em relação ao meu nome, eu tenho colocado para as pessoas assim, e quem me conhece sabe disso, eu nunca fui uma pessoa que acho que o mais importante é ter um cargo, é eu ter o cargo, é eu ser candidata. Né? Eu acredito num projeto e ajudo a construir esse projeto historicamente aí num processo coletivo de diálogo, né, de muita conversa e muito diálogo com a nossa militância, com a nossa direção partidária, acho que isso é importante. Então, nesse sentido, eu tenho dito que eu posso ser candidata a qualquer coisa ou posso não ser candidata a nada. Né? Eu acho que o meu nome tem sido colocado, sim, por várias pessoas até cobram, né, essa volta mais efetiva aqui no município, né, de estar mais ativa, e eu tenho sido muito transparente, muito clara com as pessoas, né? Nunca deixei de fazer a política, de ajudar a construir o partido, seja aqui, seja no Estado, né, de estar aqui de forma permanente, como professora, como profissional da educação também aqui, e estou à disposição para que o partido precisar. Né? Essa sempre foi a minha linha, né? Acredito que deve ser assim o processo, e com certeza, né, vai ser um debate muito intenso que nós teremos dentro do partido. Ok. Chegamos aí ao final, Santana. Você tem alguma pergunta? Bom, só para finalizar, professor, como é que a senhora está vendo aí toda a movimentação agora do município? O que a senhora espera também das nossas representantes aí? Foram 2 mulheres que estão agora representando o município de Valparaíso, entendeu? Como é que a senhora vê a vitória, já alguma coisa interessante aqui na nossa cidade? Eu acho que Valparaíso se consolida como um município muito importante no nosso estado de Goiás, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história, Santana. Eu me lembro quando eu fui eleita prefeita, eu fui procurada por investidores, empresários, para participar de um grande evento em Brasília, para que eu pudesse externar qual a expectativa eu tinha do município, se poderia investir, se valeria a pena investir no município, qual a expectativa que eu tinha para o município para os próximos anos, para a próxima década. Eu me lembro que eu fui muito firme em dizer para as pessoas, para aqueles investidores, empresários, enfim, que pudesse se investir, porque Valparaíso com certeza estava se consolidando como um grande município. Nós somos hoje, né, um dos maiores municípios em termos de população no estado, né, um dos municípios que tem o maior comércio no estado de Goiás, esse trabalho, né, de comércio, prestação de serviço, enfim. Então, um dos municípios que tem uma das economias mais fortes do estado de Goiás, e se consolidando também aí na política, né? Porque nós temos aí 2 hoje mulheres eleitas que são daqui, né? Uma deputada federal, uma deputada estadual, e isso consolida o nosso município como um município forte, né, no estado de Goiás. E eu quero acreditar, espero que isso seja importante, né, que ajude a gente a trazer aquilo que o município precisa para se desenvolver do ponto de vista da sua infraestrutura também, da questão da mobilidade, né? Isso é muito importante. Eu vejo hoje recursos sendo investidos no município através da administração municipal, e eu tenho muito orgulho mesmo de fazer parte dessa história, porque grande parte desses recursos, Santana, foram cadastrados lá no nosso governo, né? Foram recursos que nós trouxemos para a educação, para a cultura, para a infraestrutura, que nós conseguimos no primeiro ano de trabalho nosso de fazer o cadastramento. E é um processo muito longo, as pessoas às vezes não entendem que na administração pública não é rápido como na iniciativa privada aquilo que se faz, né? Seja em qualquer área, é um processo muito mais demorado, porque você passa pela questão legal, né, dos prazos de licitação, de divulgação, né, mas grande parte desses recursos que têm chegado, né, fazem parte de recursos que nós ajudamos a construir, a mobilizar atores na época para que pudesse vir para o nosso município. Então, espero que isso, de fato, se efetive e que a gente possa melhorar
né, o nosso município em todos os sentidos, gerar mais emprego e renda, melhorar a nossa infraestrutura. A gente ainda vive o problema, né, aquele problema da chuva, quando chove, né, assim como a gente tem essa hipermeabilização muito forte através de Santa Maria, do Polo JK, a água, então, desce para o nosso município e a falta da drenagem traz ainda sérios problemas para o nosso município. Então, eu espero que a gente possa melhorar isso e acredito muito no potencial, na força do nosso município, da nossa população, né? E para encerrar, eu queria lembrar, quando a gente falou aqui dos atos golpistas, né, lá no município, no governo federal, nos 3 poderes, é interessante a população ficar atenta aqui quem é que de Valparaíso defendeu isso e participou disso, que divulgou nas suas redes, né, aí defendendo aquele tipo de coisa e defendendo um golpe de Estado e a não aceitação do resultado das eleições. Nós temos aí secretárias, pessoas aí do primeiro escalão do governo municipal que defendeu em suas redes, né, que participou desses atos, né? Então é importante a população ficar atenta, porque acima de tudo é o valor, né, democrático, é a nossa democracia que precisa ser defendida e precisa ser defendida não só por quem está lá em cima no Congresso Nacional ou nos poderes federais, mas por cada cidadão também que está no seu município, seja um cidadão comum que esteja, né, aí, ou seja aqueles que estão assumindo cargo público também, mais ainda, tem esse dever de defender a nossa democracia e ser contra atos golpistas. Ok. Silvestre, finalizando. Bom, agradecer a Lucimar, a professora Alice, pela gentileza aí em conversar conosco e falar um pouco sobre política, já que a partir de agora eu acredito que o debate político durante esses 4 anos vai estar permeando aí a vida dos brasileiros de um modo geral, aquela omissão até então, todo mundo, não, eu detesto política, deixou, pelo menos do que aonde eu circulo, deixou de existir e passou a ser efetivamente parte do cardápio do dia a dia do brasileiro. Então, eu acredito que a gente vai ter muitas oportunidades de conversar com a professora Lucimar e a professora Alice. Muito obrigado às duas, mais uma vez, e vamos caminhar. Vamos juntos. Quem sabe amanhã a gente tem, pelo menos os netos, tenham um país que a gente sonhou lá atrás no passado. Um abraço a todas, muito obrigado, e aos nossos ouvintes pela paciência e pela audiência. Obrigado, Wilson. Mais uma vez agradecer, né, você e sabe o carinho e a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, tanto pelo trabalho do Santana aqui. Obrigado, a gente se conhece há muitos anos, né? Há muitos anos. Volta e meia a gente está se falando aí, independente. Eu costumo dizer que eu sou um jornalista que muita gente fala, de vez em quando eu ligo, quero saber notícias, o Didi Viana, que é meu amigo de muito tempo, o professor Silvano, você, de vez em quando, eu quero saber notícias, o que você está aprontando por aí, deixa eu noticiar aqui. Então, as pessoas que militam na política, elas têm um papel fundamental na sociedade, não só no ponto de vista da pluralidade de ideias, do confronto de visão de mundos, mas, acima de tudo, em busca do bem social e econômico comum. E eu admiro nos políticos, independente da ideologia, do campo em que estão atuando. Então, eu sou assim, isso. Como diz os meus amigos, como os meus amigos petistas falam, você é muito conservador pro meu gosto. E eu digo, eu adoro vocês, porque é exatamente isso que eu quero, que vocês me veem como eu sou, como eu vejo vocês como são. É isso. Silvestre, um abraço, até amanhã. Até amanhã. Bom, professora Lucimar, falta aí mais uns 2 minutos para a senhora fazer suas despedidas, você e a Alice, né? Que a gente já está encerrando o nosso programa livre, já agradecendo a presença das duas. Espero que ao longo desse ano de 2023 ainda, tanto você como a Alice ainda volte aqui para começar a contar a história e também contar a história de Valparaíso, Alice. A gente precisa dessa memória. A gente precisa aí ter essa memória, que tem muita coisa nesses 27, 28 anos, tá?
que daqui a mais uns 27, 28 anos serão esquecidos. Entendeu? Tanta gente foi embora, né? Não tem a memória nossa aqui é muito curta, né? As poucas coisas boas que tem nesse país, o nego ainda consegue destruir, entendeu? Eu fico revoltado quando vejo aquela cena lá do cara quebrando aquele negócio, rasgando o quadro. Pô, e ainda assim se julga. Ele é patriota, eu sou o quê? Idiota? Porque se ele é patriota, eu sou idiota, pô. Né? Então, Lucimar, porra, não gosto nem de discutir esse negócio. Dá uma ojeriza esse termo de patriota hoje em dia, dá ojeriza. Tá muito ruim, né? Nós estamos chamando patriotário mesmo. Esse pessoal é patriotário. Mas eu acho que o patriotário somos nós, que permitimos que eles fizessem isso. Não podemos, né? O patriotário é nós, pô. Eles não são patriotas, pô. Não podemos deixar de jeito nenhum, e eu encerro aqui agradecendo mais uma vez o carinho, né, a distinção que sempre você teve pela minha história, pelo meu trabalho aqui. Fico muito feliz de estar aqui dialogando com você, com o Wilson e com os ouvintes, os telespectadores aqui, né, do nosso histórico Jornal Metropolitano. E dizer para a população de Valparaíso também que nós estamos vivendo aquele processo permanente de filiação ao PT. Então, quem tem interesse de se filiar, participar, né, para estar ajudando a gente a construir a história de Valparaíso através do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, nosso partido está aberto, estamos filiando, fizemos várias filiações recentemente aí que serão apresentadas no mês de fevereiro, nas festividades de aniversário dos nossos 43 anos. Pessoas que estão vindo para somar, né, que querem ser candidatos, outros que venham para somar, não são candidatos, mas querem somar, construir. Então, a gente está muito otimista aí com esse próximo período aí com o governo Lula, que vai nos ajudar muito aqui, independente de qualquer coisa. O governo Lula é um governo, né, que defende essa relação federativa harmoniosa. Então, o prefeito nosso aqui atual pode ter certeza que ele terá ajuda, terá atenção do governo federal para somar aqui, para ajudar a melhorar cada vez mais o nosso município. Um grande abraço a todas e todos. Ok. Alice? Então, agradecer o Wilson Santana, dizer que foi um prazer estar aqui, né? E finalizar dizendo que a cordialidade pode mostrar o lado perverso do tapinha nas costas. Então, tem que ter muito cuidado. Foi assim que chegaram os fake news, né? Temos que ter muito cuidado, porque patriotas somos nós que defendemos o tempo inteiro, seja na luta das manifestações com branduras, ou seja no nosso dia a dia, montando projetos para melhorar a vida do povo. Isso sim é ser patriota, é ajudar um ao outro. Então, eu quero mandar um abraço para todos os que compartilham, de estar sempre um com o outro, né, de estar marcando história, como disse o Santana, né, precisamos registrar a nossa história, não só o lado dos vencedores, mas também dos sofredores. Um grande abraço a todos. Ok. Bom, 8 horas e 57, 58 minutos. Por hoje, a gente chega ao final do programa livre, aqui na Rádio Jornal Metropolitano. Tenham todos um bom final de semana. Não, ainda é quinta-feira. Então, até amanhã e fiquem todos com Deus. Vamos à mensagem aqui, finalizando o nosso programa. Você acabou de ouvir Programa Livre, aqui na Rádio Jornal Metropolitano. Apresentação: Armando Santana. Participação especial do jornalista Wilson Silvestre, diretamente de Goiânia.